Você já se sentiu atraído por uma figura carismática que prometeu respostas para todas as suas dores e problemas? Cuidado! Hoje vamos revelar as táticas sinistras usadas por líderes de seitas, verdadeiros líderes religiosos, para controlar a mente de seus seguidores. Sejam bem-vindos a uma jornada perturbadora pelo mundo das seitas. Eu sou o professor Gabriel Menezes e hoje vamos explorar como os líderes religiosos manipulam e exploram seus membros. Não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no canal para receber mais conteúdos reveladores como esse toda semana, incluindo meditações. Então, vamos começar a explorar as principais técnicas de manipulação usadas por esses líderes religiosos para que então fiquemos atentos a elas. Você já assistiu o documentário perturbador que saiu esse ano, se eu não me engano, no mês passado na Netflix? E o título em inglês é How to Become a Spiritual Leader. E no caso, aqui no português foi traduzido Como se tornar um líder de seita. Pois é, se você não assistiu, eu super recomendo que você assista. É de revirar o estômago, mas é importante porque assim você vai se tornar imune a qualquer tipo de manipulação desta maneira, porque conhecimento e informação gera liberdade e expansão da consciência e provoca o despertar da sua espiritualidade nos seus próprios termos, né? Na área de descrição deste vídeo, inclusive, eu também vou deixar um link para um episódio do Papo Místico Podcast, que é um canal de podcast com esse nome, Papo Místico Podcast, idealizado e produzido por mim e minha amada esposa, Quitéria Dark, onde nós falamos sobre os estelionatários da fé. É o episódio de número 58, você vai poder encontrar no nosso canal de podcast no Spotify, no Deezer, no Amazon Music, YouTube Music, iTunes, enfim, e qualquer outro aplicativo de podcast que você possa usar. Mas antes de meter o malho nas religiões, para que sejamos imparciais, é importante entendermos o papel social, político e filosófico das religiões e suas contribuições positivas para o mundo como conhecemos hoje. Primeiro ponto fundamental é perceber ao longo da história que antes da existência de sistemas governamentais estruturados, as religiões desempenhavam um papel fundamental na criação de leis e normas sociais. Muitas das leis e regulamentos, eles eram criados através da religião. Inclusive, muitas das leis e regulamentos que temos até hoje têm suas raízes em princípios religiosos. Por exemplo, o Código de Hammurabi, um dos primeiros conjuntos de leis escritas, tinha uma base religiosa. As religiões, elas têm sido uma força unificadora também em muitas comunidades, promovendo a coesão social e a solidariedade entre seus iguais e praticantes. Elas fornecem um senso de pertencimento e identidade a determinados povos e regiões, ajudando as pessoas a se conectarem umas com as outras através de crenças e práticas compartilhadas em comunidade, em grupo, em religião. As religiões têm sido fundamentais também na promoção de valores éticos. Muitas das virtudes que nós valorizamos até hoje, como compaixão, honestidade e respeito pelos outros, são ensinadas e reforçadas através de tradições religiosas. As religiões, elas têm desempenhado um papel significativo na inspiração da arte, inclusive da cultura e até mesmo da ciência. Grandes obras de arte, literatura e música que conhecemos até hoje foram inspiradas por temas religiosos. Além disso, muitas instituições educacionais e científicas foram fundadas sob princípios religiosos. No Ocidente, as primeiras formas de faculdade foram criadas pela Igreja Católica. Muitas religiões religiosas estão na vanguarda também da prestação de assistência social, oferecendo apoio às pessoas necessitadas, seja isso através de alimentação, de abrigo, de educação, orientação
ou mesmo cuidados de saúde. Em alguns casos, líderes religiosos com as melhores das intenções e verdadeiros puros e amorosos de coração, eles vêm liderando mudanças sociais positivas, sendo defensores dessas mudanças sociais positivas, lutando contra a injustiça e promovendo a paz e os direitos humanos, né? Então, essas são as contribuições que a religião nos trouxe e a gente não pode fechar os olhos para isso. Nós precisamos perceber que a religião teve essa utilidade e tem até hoje. Mas conforme a consciência humana vai expandindo, a gente vai entendendo os princípios morais e éticos, vai acontecer igual como aconteceu com a lei. Hoje a religião ela não institui mais leis, porque nós temos mecanismos e órgãos para regular isso. Com a expansão da consciência e as premissas básicas do amor e do respeito ao próximo, o mundo vai se tornar um mundo muito melhor. Quando todos entenderem isso e praticarem verdadeiramente isso, a gente não vai precisar de religião para nos dizer o que é moral, o que é ética. Quer dizer também, é claro, quero deixar bem claro aqui, que isso não quer dizer que uma pessoa que tem uma religião, ela vai ser moralmente correta. Pelo contrário. E aí surgem esses líderes religiosos que vêm manipulando, fazendo verdadeiras lavagens cerebrais nas pessoas. A lavagem cerebral é um termo que muitos de nós já ouvimos, mas o que realmente significa, especialmente no contexto das seitas e das religiões, é o que eu quero trazer aqui nesse vídeo. Nós vamos explorar como essa técnica sinistra, vamos dizer assim, é usada e abusada para controlar e manipular os membros de uma seita e de uma religião. Primeiro elemento são as técnicas de persuasão. Os líderes de seitas, líderes religiosos, espirituais, gurus mal intencionados, frequentemente usam técnicas de persuasão poderosas para influenciar seus seguidores. Isso pode incluir discursos carismáticos, promessas de salvação e a criação de um discurso de nós contra eles, dos bons contra os maus, dos santos contra os pecadores, que vem separando os membros da sociedade em geral, separando a gente em religiões, crenças e culturas, porque um povo, uma humanidade separada é mais fácil de controlar, é mais fácil de dominar. Então, esse é um ponto que a gente tem que ter muita atenção e esse tipo de discurso vem criando separações. E percebe que esse tipo de discurso ele não é usado só na religião. Temos lá o cara do bigodinho estranho, né, que iniciou a Segunda Guerra Mundial, que eu não vou nem citar o nome dele, que não merece mais ser citado, né? Ele usava esse mesmo tipo de discurso carismático, promessas de salvação e a criação desse discurso do bem contra o mal, dos arianos contra o resto dos impuros e a purificação da humanidade para um mundo mais feliz. Pois é. Né? Outro elemento que esses líderes de seitas, líderes religiosos e até tiranos usam é o controle do ambiente no qual os membros da seita vivem, da religião vivem. E isso muitas vezes é controlado rigorosamente. Pode incluir restrições sobre o que as pessoas podem ler, assistir, ou com quem podem falar, ou com quem podem se casar. Isso você pode ver nas mais diversas tradições e religiões. Isso não é para manter puro quem está ali, dentro daquela seita ou da religião. Isso tem o principal objetivo de restringir as informações que essas pessoas têm acesso, para assim ajudar esses líderes a moldar a realidade percebida pelos seus membros. Esse é o principal objetivo. Eu fui nascido e criado numa religião que eu não podia me relacionar com criatura. É o nome que eles davam para quem não era da religião, chamava de criatura. A gente não podia, a gente demonizava tal qual é demonizado o povo lá de Enoque na Bíblia, era a mesma coisa para quem não era da igreja.
a gente não podia casar, namorar, fazer nada com quem não era da igreja. Por quê? Porque assim a gente permanecia manso dentro de um construto de informações que a gente tinha acesso, que era só a Bíblia, não podia ver novela, não podia ver filme, não podia estudar. Quem fazia faculdade, inclusive, falavam muito, eu já ouvi várias vezes lá no púlpito falando, olha, todo mundo que faz faculdade profana a palavra de Deus e sai da presença de Deus. Porque, claro, quando a pessoa vai expandindo a consciência e tendo acesso à informação, ela vai percebendo, uau, como eu me aliciei a um grupo tão ignorante, tão limitado, que disfarçado de purificação e santificação, criam separação, ódio, fofoca, desrespeito a outras religiões e outras pessoas, porque a minha é mais santa. O teu Deus é mentira, a tua religião é falsa. Você adora o diabo. Pesado, né? E o controle do ambiente, o controle da informação é um elemento de manipulação de massa, assim como o elemento anterior da lavagem cerebral. E os discursos de separação, as técnicas de persuasão. O terceiro mecanismo que todas as instituições religiosas, através de seus líderes, e não só as seitas, utilizam, já citei a primeira, técnicas de persuasão, né, para influenciar os seus seguidores com carisma, com discursos de nós contra o mundo. O segundo, o controle do ambiente para restringir o acesso a informações. A gente está falando de psicologia da manipulação aqui, gente. Só para vocês abrirem os olhos e entenderem o porquê desses mecanismos. Não é sobre manter o povo santificado, purificado, separado, imaculado. É sobre controlar o gado. Literalmente sobre controlar o gado. Pesado, mas é isso. O terceiro mecanismo é a repetição e o reforço. Você já deve ter ouvido quando estudou em faculdade ou estudou para concurso, que ouvia muito professor, não, você vai aprender por osmose, né? Repetindo. Então, a repetição constante de crenças, mantras, hinos, rituais, ajuda a reforçar a ideologia daquela religião, daquela seita. E com o tempo, essas ideias se tornam internalizadas tão firmemente em cada indivíduo que os membros começam a acreditar nisso de olhos fechados sem nem questionar. A ponto de tradições como, por exemplo, testemunhas de Jeová morrerem porque não pode receber a transfusão de um sangue impuro, que não é deles. Então, o que é mais valioso? A vida que Deus nos deu ou a crença que o homem criou? Esse é um questionamento que eu quero deixar aqui. É só um ponto de reflexão. Você preenche a lacuna. Quero fazer você expandir a sua consciência. Mas o que é mais valioso? A vida humana que Deus nos deu e que vem abençoando o homem com conhecimento e recursos para que possa essa vida ser mais valorizada e vivida e aprendida como uma verdadeira escola do Espírito aqui na Terra, ou uma crença criada pelo homem? Esse é um ponto importante. Nós, sem querer botar malhar nenhuma religião em específico, né? Mas se a gente parar para pensar, tô passando a mão na cabeça aqui que passou uma aranha aqui. Tem muita aranha aqui onde eu moro em Campos. Tá chegando a primavera, então começa a aparecer as bichinhas assustadoras. Mas, voltando ao foco, no segundo item eu esqueci de mencionar, que é o controle do ambiente, controle de informações. Olha, eu me lembro como se fosse ontem. Por exemplo, a Igreja Universal do Reino de Deus. Eu tinha muitos amigos que eu era de uma outra religião, também evangélica, mas eu tinha alguns amigos de escola que eram dessa igreja, da Universal. Naquela época, olha só a sacada do Bispo Macedo. Eles estavam comprando uma emissora, se já não tinham comprado, que é a Rede Record de televisão. Ela ainda era pequena, estava crescendo, hoje ela é muito maior, né? O Bispo Macedo já declarou que ele comprou a Record para que ele pudesse ter mais controle sobre a narrativa dos seus seguidores e fiéis. O que é isso? Controle do ambiente e restrição de informações. Um dos mecanismos
desses mecanismos que eu estou citando aqui de lavagem cerebral. Então, o que ele fazia? Ele começava, quando ele via que estava explodindo, olha só isso. Isso é uma informação vazada, inclusive, de uma pessoa que trabalhou dentro do departamento de marketing da Igreja Universal. E eles faziam isso, na verdade, eram com motivações não espirituais, mas motivações de ibope e de marketing. Então, quando começava a estourar um desenho e virar uma febre na Globo, por exemplo, ou em qualquer outra emissora, eles começavam a meter o malho falando que era do capeta. Eu me lembro que, na época, o que era febre era Pokémon. Nossa, era uma febre, e se eu não me engano, Pokémon passava na Globo. E derrubava o ibope deles. Toda vez que passava Pokémon, assim, acabava com o ibope da Universal. Da Record, né? Que é da Universal. Aí eles começaram a uma campanha, o cara desse departamento de marketing vazou essa informação numa entrevista. Ele falou, e eu não vou nem citar aqui o nome e a referência, porque o cara não revela o rosto dele, porque ele sofreu ameaças. Então ele fala que o pessoal começou a se articular e mandar circulares para dentro das igrejas para poder distribuir informações de que Pokémon era do diabo, era do capeta, que não podia assistir e blá blá blá. Olha isso, né? Olha isso. Aí entra o quarto elemento, que tem tudo a ver com essa lavagem cerebral em massa, essa psicologia da manipulação das seitas e religiões, que é a pressão de grupo e a conformidade. A pressão dos pares é uma ferramenta poderosa em qualquer grupo social. Mas nas seitas e religiões, ela é levada a um extremo. Então, quando chegou essas circulares nas igrejas, todas as igrejas, imagina, tem quantas universais em cada bairro? Muitas, né? Quantas pessoas são atingidas? Milhões e milhões. Quando chegou essas circulares, começou uma pressão sobre os pais para que os filhos não assistissem. E uma pressão desses bispos, ou sei lá qual o nome que eles dão, pastores, sobre os fiéis para não assistir. E aí começaram a até demonizar e colocar na cruz aqueles que ainda assistiam, meio que execrando aquelas pessoas daquele meio social. A conformidade, quando você está conforme àquele padrão, ela é recompensada. Então a pessoa é respeitada, é vista como homem de Deus, mulher de Deus, uma família santa, mas quando existe uma dissidência, uma pessoa que não se conforma àqueles padrões, ela é punida geralmente com a separação, o isolamento. E aí é criado um ambiente onde questionar ou desafiar o grupo é impensável, porque se você desafiar, você vai simplesmente ser expulso e ignorado por todos e todo mundo vai parar de falar com você e ninguém quer. Ninguém gosta disso, né? Imagina, de repente todo mundo te isola, para de falar com você e começa a fofocar sobre você. É horrível, né? Aí vem o quinto elemento dessa psicologia da manipulação, a exploração das fraquezas. Os líderes de seitas, líderes religiosos mal intencionados são muitas vezes mestres em identificar e explorar as fraquezas individuais de seus membros. Eles podem usar essas fraquezas para criar dependência e lealdade, tornando difícil para os membros pensar criticamente ou sequer pensar em sair do grupo, deixar o grupo. Então eles são muito bons em explorar essas fraquezas para gerar dependência e lealdade. E aí vem discursos como, aqui é o único caminho para a salvação, se você sair você vai ser condenado, e coisas do tipo, e tantas outras pressões diversas, né? E aí vem o sexto mecanismo da psicologia da manipulação, que eu aprendi nesse documentário Como se tornar o líder de uma seita, né, da Netflix. Esse sexto elemento de manipulação, dessa psicologia da manipulação, é a despersonalização e a perda de identidade. Em muitas seitas e religiões, os membros são incentivados ou forçados a abandonar aspectos de sua identidade anterior, como a aparência, as roupas que veste, os hobbies e até mesmo o nome. E isso ajuda a quebrar a individualidade e promover a conformidade com o grupo.
Porque quando você deixa de ser um indivíduo que usa a barba de um determinado jeito, corta o cabelo de um determinado padrão, tatua com o que tu gosta, teus hobbies, usa maquiagem ou joias para expressar a sua autenticidade, o seu eu. Você, quando faz isso, você se torna um indivíduo independente. E eles não têm interesse em indivíduos independentes que pensam por si mesmos. Então o que eles criam? Criam padrões de conduta, de vestimenta. Mulheres têm que usar hijab. Homens só podem usar calça ou manto. Não pode cortar o cabelo XYZ. Mulher não pode cortar o cabelo, não pode usar maquiagem, não pode usar brinco. Eu mesmo, nessa religião a qual fui nascido e criado 3 gerações antes de mim, tanto por parte de mãe e de pai, as famílias seguiam essa religião. O código de vestimenta para mulheres era saia abaixo do joelho, sempre saia, não pode usar calça. Então muitas mulheres lá atrás, ainda na geração da minha mãe, respingando um pouquinho na minha, tinha coisas que às vezes as mulheres deixavam de trabalhar porque em alguns trabalhos tinha que usar calça e não podia usar saia. Por causa do ambiente, o ambiente pedia, né? Então, vários casos desse tipo, né? Então, saia até abaixo do joelho, camisa não podia ser de alcinha, tinha que vir até aqui pelo menos no braço, cabelo não podia cortar por nada, nem aparar as pontas, mas a ponta tá toda quebrada, o cabelo tá todo ressecado, não podia pintar cabelo, não podia passar batom, não podia fazer maquiagem, não podia botar brinco, não podia ter, como eles falavam, nenhum tipo de vaidade. Dentro da igreja, tinha que usar véu a mulher, né? O homem, ele não podia ter barba assim como a minha, tinha que ser cara limpa. Se fosse usar barba só, ancião, ou seja, homem mais velho, ia ao bigode. Cabelo tinha que ser cortado com padrãozinho, né? Sem muita firulagem. O cabelo não podia ser pintado também. Nada de tatuagem, tanto para homem como para mulher. Nossa, quando minha família viu que eu fiz a minha primeira tatuagem, o pessoal abriu o olho assim e pensou, Gabriel virou um capeta, né? Então tem esse tipo de coisa, acontece. E eu fui isolado pela minha própria família. Olha como é que a coisa chega, a ponto de separar famílias, né? Então, e o homem só podia usar calça, por exemplo, não podia usar bermuda. A gente não podia ir pra praia, se fosse pra praia tinha que ser com roupa normal e entrar na água com roupa normal. Olha, gente, coisas como essa. O que criava? Um grupo de pessoas todas iguaizinhas. Todas iguaizinhas. A justificativa é o povo santo de Deus, o povo purificado, as ovelhas de Deus. Quando, na verdade, isso criava uma despersonalização dos indivíduos. E assim, quando quebra essa individualidade, promove a conformidade com o grupo. E conforme o 5º item anterior, né, o 4º item, que é a pressão de grupo e conformidade, quanto mais a pessoa se entende como parte daquele grupo, mais ela vê aquele grupo como o ar que ela respira. E a simples dimensão de agir de forma diferente e ser expulso daquele grupo é quase como tirar a própria vida, tá? Quase como tirar a própria vida. Então esses são os 6 mecanismos da psicologia da manipulação utilizada nas seitas e nas religiões. Uma verdadeira lavagem cerebral que transforma indivíduos mal intencionados em gurus, líderes espirituais, santificados e purificados, dominando pessoas, explorando fraquezas, abusando de vulneráveis. Temos muitos casos conhecidos, né? João de Deus e tantos outros nomes. Pastor Valdomiro, pastor isso, pastor aquilo. Essas são as 6 ferramentas: técnicas de persuasão, controle do ambiente das informações, repetição e reforço de crenças, pressão do grupo e conformidade com o grupo, exploração das fraquezas individuais e a despersonalização e perda de identidade. E aí nós podemos incluir exemplos reais de indivíduos que passaram por processos de lavagem cerebral em seitas, detalhando suas experiências e como elas conseguiram não escapar disso. Existem muitos casos de pessoas depois falando, né? Em podcast, então, olha, quando estava na igreja tal,
ex-paniquete que se filiou à Universal, ela sofreu uma lavagem cerebral tão grande que ela doou carro, doou isso, milhões de reais em bens, né? Depois ela se arrependeu e viu como ela foi manipulada, mas foi doação, e aí entra na justiça, e essas pessoas ainda têm poder dentro da política, tem muito poder dentro das próprias estruturas legislativas, então ela não conseguiu nada, infelizmente, e segue a vida só declarando os seus desafetos com relação à Igreja Universal. E tantas outras igrejas, eu estou citando esse nome, mas não quero especificamente colocar uma ou outra como seita. Não, tem pessoas realmente ali dentro desse meio de sincero coração, mas existem muito mal intencionados e isso é estrutural e vem do topo. Isso que é o pior, né? Então, considerando todo esse elemento, né, nós podemos observar que muitas pessoas estão sofrendo uma verdadeira lavagem cerebral e nós percebemos que esse conceito de lavagem cerebral e condicionamento não são apenas conceitos de ficção científica. Eles são ferramentas reais que vêm sendo utilizadas por líderes de seitas para controlar e explorar os seus membros. Então, entender tudo isso que eu falei no vídeo de hoje é o primeiro passo para você reconhecer e proteger-se dessas coisas, para você não cair nessa armadilha onde você vai acabar sendo explorado financeiramente, emocionalmente e mesmo mentalmente, porque no final é isso, é o objetivo deles, no final é te tornar gado para depois te explorar financeiramente, emocionalmente. E existem muitos casos, né, de manipulação emocional e de abuso. Desde abuso psicológico, né, que inclui humilhação, degradação e outras formas de manipulação mental que vão minando a autoestima e a autonomia do indivíduo, pessoas que vão ficando doentes de ansiedade e depressão por conta desses abusos. Nós também temos o abuso físico, né? Em alguns grupos extremos, o abuso físico ele pode ser usado como uma forma de punição ou controle. E isso pode variar desde castigos corporais leves, como ajoelhar no milho, até palmatória, agressões leves, como, sei lá, até chicotada, né? Nós temos também o abuso sexual, que é também um dos objetivos finais desses líderes, né? Porque uma vez que eles estão no controle, no poder, eles começam a te explorar emocionalmente, financeiramente e mentalmente, eles começam a abusar de você psicologicamente, fisicamente. E tem muitos casos, infelizmente, em pleno século XXI, de abuso sexual. Porque, infelizmente, em algumas seitas e religiões, o abuso sexual é usado como uma ferramenta de controle, de manipulação e, acima de tudo, vem sendo perpetrado por líderes ou outros membros, muitas vezes sob o disfarce de rituais religiosos ou práticas espirituais. E isso gera trauma nas pessoas. O impacto dessas formas de abuso pode ser profundo e duradouro. A minha mãe está se recuperando da depressão até hoje. Ela sofreu sérios abusos psicológicos na religião que a gente frequentava, porque quando o meu pai traiu a minha mãe, por ser homem, nesse meio, era o rei. Não era patriarcal total, inclusive, essa religião. Então o homem mantinha ali a liberdade dele, podia continuar indo para a igreja, mas a mulher virava a meretriz, perdia a liberdade, começava a virar fofoca na boca do povo. Minha mãe ficou doente por isso, porque foi uma série de abusos psicológicos e emocionais que ela sofreu, a ponto de ter que tomar Rivotril. Até hoje minha mãe é dependente disso, né? Então, o impacto dessas formas de abuso, ele é profundo e duradouro. Há quanto tempo que minha mãe saiu da igreja? Sei lá, 20, 30 anos, né? E a recuperação pode ser um processo longo e doloroso, muitas vezes exigindo apoio profissional, como é o caso da minha mãe. Agora que ela está se reerguendo, mas foi muito difícil, a ponto dela ficar assim doente e de não conseguir trabalhar e de ter que aposentar. Aposentadoria especial, tá? Esses aspectos do controle e exploração em seitas e religiões são perturbadores e complexos, isso é um assunto sensível, mas, de qualquer forma, eu quero expor isso para destacar a importância de nós, como indivíduos, entender como esses grupos operam, para que a gente pare de apoiar esses grupos, pois eles só têm força com o apoio dos ignorantes.
Assim a gente vai, aos poucos, fazendo com que essas coisas, que hoje são feitas em grupos menores e restritos, mas ainda existe, não tome proporções maiores. Temos casos diversos, como o caso do João Teixeira de Faria, conhecido no Brasil popularmente como João de Deus, né, que fez uma série de abusos, né, de mulheres, né? Temos o caso do Jim Jones, um outro exemplo notório de abuso, exploração e manipulação religiosa que culminou em uma tragédia de larga escala, né, onde um público de pessoas se suicidou pelo comando desse cara. Nós temos um outro que tem até um documentário, que é o David Koresh, do ramo davidiano, tem também na Netflix, eu fiquei assustado, que é um exemplo marcante de manipulação religiosa, isolamento social, controle de informações e abuso, que culminou em uma tragédia devastadora, onde todos os seus membros morreram. Cara, é assustador também, é o outro documentário na Netflix, também tem do João de Deus, inclusive. O do Jim Jones eu já não sei, vou até dar uma pesquisada, mas esses documentários abrem muito os nossos olhos dos abusos que esses líderes são capazes de fazer, né? Então, esses líderes, eles usam a sua influência para explorar, controlar seus seguidores, levando a tragédias que chocaram o mundo e vem chocando o mundo, inclusive abusos que vem chocando, escandalizando até as pessoas mais nefastas. E esses exemplos servem como um aviso sombrio sobre os perigos, né, das seitas e de seguir práticas religiosas extremistas de olho fechado, sem utilizar a nossa dissonância cognitiva para questionar e refletir. Questione, só se questione e investigue a sua consciência se você estiver no meio desse. Isso está sendo bom para você, né? Ou está te isolando socialmente? Não caia na armadilha, mas tá na Bíblia. Ah, não, tá no escrito sagrado XYZ. Não, mas é porque o bispo tal falou, e se eu não seguir, eu vou profanar a palavra de Deus, eu vou pro inferno. Não caia nisso, porque você vai ficar refém pro resto da sua vida. Esses homens e mulheres, principalmente homens, porque boa parte dessas tradições são patriarcais, né? Eles exploraram a tua ignorância, a tua fraqueza para entrar na tua cabeça e ficar falando que são a voz de Deus na terra quando não são. São homens e mulheres fracos e falhos. Cuidado, não caia nessas armadilhas. Deus é infinito em misericórdia e amor. Deus é paz, amor. Espiritualidade gera liberdade e não escravidão. Você não precisa abaixar a cabeça para nenhum outro homem para acessar Deus diretamente. Investigue seu coração, sua consciência e comece a questionar, porque a crença que implantaram na tua cabeça é o que vai te aprisionar. Então, vamos reconhecer, né, que sim, a religião teve contribuições positivas e forneceu uma base equilibrada e justa para explorar os aspectos mais problemáticos e controversos da nossa história antiga. Mas hoje a gente já tem mecanismos, tanto conscienciais de informação moral individual, como também legais, administrativos, políticos, né? O mundo das seitas, das religiões é complexo e assustador. A consciência e a educação são os nossos melhores e maiores aliados na defesa contra essas práticas nefastas e perversas. Se você ou alguém que você conhece está em risco, atenção, cuidado, consciência. Talvez compartilhe esse vídeo, não sei. Porque essas pessoas, elas estão num estado tão grande de cegueira que uma mensagem como essa pode chegar para elas e elas verem nessa mensagem a personificação do negativado, do diabo, ou sei lá o quê, porque elas estão cegas. Mas, enfim, lembre-se que a verdadeira espiritualidade que o Cristo nos ensinou, este que inclusive foi crucificado por sacerdotes, por comando de sacerdotes e de um povo, de uma religião, de uma determinada época.
lá atrás, há mais de 2000 anos atrás, o que o Cristo nos ensinou. Essa verdadeira espiritualidade, ela promove a liberdade, não a escravidão. Se você é uma pessoa que está buscando na meditação a sua própria forma de espiritualidade através do autoconhecimento, a conexão consigo mesmo, e vem buscando desenvolver a sua própria forma de espiritualidade nos seus próprios termos, filtrando aquilo ali que é fortalecedor para você com o seu coração e descartando aquilo que não, considere o protocolo de 21 dias da transmutação como um curso de meditação, uma ferramenta com meditações para te auxiliar nesse seu processo de autoconhecimento, de autoconsciência, de mergulhar em si mesmo para encontrar as respostas no seu interior. E o contato com o divino, com o espiritual no seu interior. Despertando a espiritualidade nos seus próprios termos, sem precisar de intermediários, a não ser você mesmo em comunhão, em meditação, aqui no momento presente, respirando no seu corpo, elevando a sua frequência e vibração e se conectando com o divino. Gratidão é a palavra e nos vemos no próximo vídeo. Até mais.